Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 78. Continuando com o tema que a gente começou há vários episódios, mas numa segunda sequência, né, numa perspectiva que a gente começou a dar no último episódio, que passou a ter o título, né, Soberania Divina na História e na Antropologia da Vontade Livre. Hoje, parte 2. Eu sou Timóteo Madaleno, tenho um doutorado em psicologia pela UNB. Eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e eu sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também tem um doutorado em psicologia pela UNB. Ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, tem uma formação em teoria social. Ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia e Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Então, voltando para o nosso tema, retomando, né? Lembrando que a gente está tratando de questões que não são simples, e às vezes a gente acha que as questões mais complicadas, o melhor a fazer com elas é evitá-las, né? O que a gente está querendo mostrar é essas questões complicadas que demandam um olhar que se dispõe a não ser simplista, né, e que demandam uma certa coragem para a gente abordar, eles não são temas que estão distantes da vida da gente, do cotidiano. Não é coisa é, da alta academia, né? Não, são questões que estão presentes no cotidiano de quem sofre, de quem enfrenta o dia a dia com aquela sensação de sufocamento. São pessoas, são perguntas que estão presentes na história de quem está vivendo luto, de quem tem medo, de quem tenta encontrar sentido para a vida. Então, são questões que estão presentes no dia a dia normal, no dia a dia de quem perdeu um emprego, de quem está sofrendo por uma razão qualquer que seja, para quem olha para o futuro, né, na vida de quem olha para o futuro com aquela ansiedade do que vai ser de mim, medo de perder as pessoas queridas. Eu fiz outro dia um trabalho no ensino médio, no Instituto Federal de Goiás, e eu apliquei um questionário nos alunos do ensino médio. Uma das perguntas que eu fiz é do que eles tinham medo. Eu fiquei surpreso de ver que o que eles mais tinham medo era medo de perder uma pessoa querida, né? Uma sensação, medo de ser desamparado, de perder alguém da família, né? Ou seja, é, são questões que são complicadas, mas que estão no dia a dia de todo mundo, seja das pessoas mais simples ou não, né? Então, a questão que o professor Anderson trabalhou um pouco mais no episódio passado, né? Quando coisas complicadas acontecem com a gente, quando eu perdi um ente querido, quando aconteceu algo que eu não esperava e que é uma experiência negativa, onde é que estava Deus? Isso é uma questão que ele trabalhou e ele ainda, eu entendo que ele ainda está trabalhando, ainda está desenvolvendo, só que agora, como foi prometido no finalzinho do episódio passado, ele começa a falar de outra questão que é complexa, mas que toca a realidade da vida na fé. Isso aqui é para quem quer viver na fé, né? A gente está falando na perspectiva de quem considera de que não é possível encarar a experiência da vida humana fora da fé, com saúde, né? Encarar com saúde. Então, o professor Anderson falou, a gente vai começar a trabalhar outra questão complicada, está tudo ligado aqui, tudo isso, né? Um quebra-cabeças que a gente está montando. É a questão da soberania de Deus. Tá? Então, partindo desse ponto final do episódio passado, a gente pode retomar o episódio agora. Você quer considerar alguma coisa inicialmente? Eu me lembro que o senhor procurou abordar esse tema da distância de Deus, não é? O Deus que está nos céus, a partir da destranscendentalização do mundo que acontece após a queda, não é? E isso como um cenário para pensar esse problema do sofrimento e essa pergunta: onde estava Deus quando tal e tal coisa aconteceu, não é? Então, trata-se de um cenário em que aconteceu um distanciamento em detrimento da queda, mas o senhor também fala
de uma retranscendentalização que acontece à medida que o reino de Deus faz uma irrupção na história e começa a mudar processos, não é? Talvez começar a partir daí, não é? Se alguém me perguntasse, para facilitar a compreensão do que significa queda, então eu diria que a gente pode compreender a queda a partir do advento de dois fenômenos, né? Primeiro é a destranscendentalização do palco da realidade. Deus se ausentou dele. E segundo, que é o mais complexo, é que nós agora passamos a depender para compreender e para falar sobre a existência de Deus de um instrumento que é da psicologia humana, a fé. A fé é que nos dá a garantia de que é possível ter a certeza da presença, mesmo quando a presença está ausente. A presença de Deus, mesmo ausente, nós temos ela por certo. Por quê? Porque é a fé que possibilita. Então, o nosso olho da negação da existência, da ausência da presença de Deus se dá pela via formal, a via biológica, né? Melhor dizendo. O nosso olhar biológico é limitado. Em algum grau houve uma ruptura, uma separação com a queda entre esses dois mundos. O mundo da criação e o mundo que está para além do mundo criado. Então nós deixamos de ter acesso provavelmente a muita coisa que nós saberemos ainda no futuro. Porque o apóstolo Paulo diz que existem coisas que os olhos não viram, existem coisas que os ouvidos não ouviram, e coisas que nem mesmo foram cogitadas pelo coração do humano, e são coisas que Deus tem preparado. Então certamente haverá surpresa. Nós descobriremos e seremos surpreendidos por o conhecimento de coisas que nós deixamos de conhecer depois que a queda produziu o seu efeito colateral no processo da criação, ou no mundo da criação, ou na esfera da criação. Quer dizer, agora nós temos um mundo que está sendo, por assim dizer, condenado a deixar de ser mundo, né? O que é o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação do que vai acontecer nos últimos anos, nos últimos tempos, contra essa criação a ponto de tornar a sua destruição uma garantia, a garantia de que o pecado levou o homem à morte, né? Bem, o Paulo diz isso, mas diz também que a vida foi dada por meio de Jesus Cristo. Então existe aí uma tensão entre duas afirmações que precisam ser compreendidas nas suas diferenças, né? A morte é uma morte moral. Por que é uma morte moral? Porque o homem perde a capacidade de exercer escolha depois que a queda acontece. Então a queda antropológica, de imediato ela produz um efeito colateral na antropologia e na psicologia humana. É o que o senhor chamou lá atrás, em alguns textos, de liberdade disfuncional. Liberdade disfuncional. Então o homem perde. E aí fica mais difícil para ele fazer escolha. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, mostra uma engenharia complexa dessa operacionalidade confusa da própria liberdade, né? Que ora enxerga o bem,
onde não enxerga o bem, onde está o mal, e ora enxerga o mal onde está o bem. Ficou confuso, né? Portanto, tudo isso foi provocado, produzido na psicologia humana e deixou um estigma de que agora, para a vida humana, para a pessoa humana, fica praticamente improvável pensar uma vida sendo vivida sem a cobiça, sem o desejo de ter certas vantagens do outro que agora, nesse instante, me faltam como predicado. Então é por isso, a gente é colocado numa situação de prova. Onde é que está essa situação de prova? A experiência de interação na realidade. Eu, tu. Então, eu, tu aqui não é só pessoas e pessoas. É a pessoa e a realidade, a pessoa e o mundo no qual ela se insere. E falta elementos. E, portanto, a oração do Pai Nosso, quando mostra que existe um Deus, ela diz que esse Deus está no céu e que ele é santo, santificai o seu nome, portanto, deve ser separado da profundidade, deve ser separado de forma radical da realidade profana, o santo Deus Pai Nosso, mas ao mesmo tempo ele deve ser invocado como um Deus acessível, mas deve ser invocado pela fé. Deus acessível à pessoa humana. Então venha o teu reino. E aí nós passamos a falar então de realidade. A realidade de Deus, ela vem acompanhada de uma linguagem de fatos históricos. E, portanto, esses fatos históricos passam a ser compreendidos como meio indireto a partir do qual se tem acesso à própria existência de Deus. Bem, até aí eu acho que eu estou fazendo um resumo, eu acho que todo mundo entendeu. Agora, o problema maior, eu acho que nós vamos precisar falar bastante sobre esse tema, é a compatibilização entre a soberania como atributo incomunicável de Deus e a liberdade do homem, a liberdade criatural. Quando a gente fala sobre liberdade humana, nós estamos falando também, nós estamos falando de a capacidade de escolha que o homem tem, mas ele não consegue direcionar as aptidões que estão diretamente ligadas a essa vontade livre à escolha de certas ofertas que nascem da sua interação com o cotidiano. Então, nasce a oportunidade de fazer essa escolha e não aquela. Nasce a possibilidade de fazer, tomar uma decisão que vai para essa direção e não para aquela direção. Então, veja bem como é que a vida nos empurra para a responsabilidade de fazer escolhas. E, ao mesmo tempo, a gente pergunta, será que Deus pode nos ajudar nesse processo? Se Ele ajudar, a nossa liberdade ainda continua sendo liberdade? Porque se a gente chama Deus para a realidade da nossa vida em liberdade, se Deus vem para compartilhar essa vida, então parece que a nossa liberdade, num certo sentido, ela pode ser compreendida como uma liberdade relativa, uma liberdade que opera de forma relativa. Portanto, é uma liberdade disfuncional. Se nós temos e somos portadores de uma realidade, de uma liberdade disfuncional, então significa que não houve um desfechamento pleno de um processo de reconciliação. Se Paulo diz que nós somos, ao sermos reconciliados com Deus, nossa liberdade foi plenamente reconciliada. Opa, se ela foi plenamente reconciliada, então agora haverá uma resposta. Ela tem que ser íntegra e, ao mesmo tempo, ela tem que ter na dependência, ter sua dependência de ser iluminada no ato de cada escolha que faz,
vontade livre, né? Pela presença de um Deus que orienta, de um Deus que ilumina, né? Então, como é que a gente compatibiliza essas coisas? Aí está o paradoxo. Porque Deus se ausenta da presença do Adão. E o Adão vive sob a responsabilidade, sob a égide de uma liberdade que quer ser liberdade quase autônoma. O cristão não. O cristão tem um modelo. Deus não deixa um modelo para o Adão. Um modelo de valor, um modelo de comportamento, um modelo de lógica de interação. Ele não deixa. Ele só dá liberdade e sai de cena. Deixa um recado, olha, você está vendo tudo aqui? Então aprenda a escolher entre isso que pode e isso que não pode. E ele acaba não fazendo uma melhor escolha. As consequências aparecem e aí então Deus se ausenta. O conceito de ausência de Deus. Pai nosso que estais no céu. É daí que nasce o conceito complexo de soberania. É o Deus da dupla predestinação do Calvino. É aquele que, segundo o próprio Calvino, faz escolhas na sua soberania, escolhas que favorecem uns e desfavorecem outros. Alguns são escolhidos de maneira que nós não compreendemos, e outros também são preteridos e abandonados de forma que também a gente não consegue compreender. E o mais importante que o conceito de soberania dá proteção apologética para Deus. A imunidade apologética. Por quê? Porque fazendo isso, Deus ainda assim não precisa se explicar. É aquela pergunta que a senhora faz quando perde uma, não sei se é um sobrinho, alguma coisa assim, na igreja, numa igreja reformada aqui da cidade, pergunta, apavorada, angustiada, porque ela era da igreja, né? De uma igreja presbiteriana, então ela pergunta para o pastor, olha, meu sobrinho, sei lá, meu neto, não me lembro mais, eu estava presente, mas me esqueci. Se era neto ou se era sobrinho, né? Ela só sei que ela fala assim, olha, tá no céu, ele morreu com poucos dias depois que nasceu. Ele tá no céu, tá no inferno. Aí o pastor, de forma muito sábia, estou falando no sentido irônico, obviamente, talvez é um pastor que estudou para desaprender tudo sobre a Bíblia, sobre a fé. Ele disse, eu não sei, vai depender se essa criança, aos poucos dias de vida, que ela nasceu e morreu, se ela era ou não uma predestinada. Ai, tinha que ter um policial para pegar esse pastor nessa hora. Tinha que pegar ele junto com a psicoterapeuta que eu citei no episódio passado. Pois é, pegar esse cara, mas tem um processo, ele tentar botar ele na. Dá pena isso aí aqui no Brasil? Não sei, devia dar. Porque se está tentando fazer uma afirmação absolutamente absurda e sustentá-la a partir de uma concepção de Deus que é absolutamente anti-graça, anti-evangélico, anti-reino de Deus. Por várias razões, porque Deus não pode preterir uma criança de poucos dias nascida para depois chegar no juízo final e a criança está lá nem sabe falar, porque ela não teve tempo para aprender a língua. E aí Deus vai ter que olhar para você e fala o que você tem que falar. E chora. Então, você está condenada à eternidade, vivendo no inferno. E ela chora. A única coisa que a criança de poucos dias sabe fazer é chorar. Mas como Deus pretere a pessoa dela, o conhecimento da pessoa dela, conhecimento não, não tem ela vislumbrada na eternidade, portanto não fez a escolha de elegê-la ou preteri-la e condená-la, então ela está ali, ó, ela simplesmente, Deus foi indiferente, olhou para ela e falou assim, não, essa eu não quero. Eu não sei o que vai ser na vida, não sei se vinga, se tem futuro, mas eu não quero. E aí, por causa disso, ela está condenada ao inferno. 3 dias de nascido. Puxa vida.
Isso é complicado. Eu realmente eu tenho dificuldade de entender como é que um ensino desse progride na comunidade de fé. Uma pergunta sobre um ponto anterior, professor. Se eu me lembro bem, o senhor disse: nós não temos acesso à existência de Deus, mas temos acesso à realidade de Deus, não é? E, no entanto, essa realidade de Deus, o acesso é mediado, não é, pela linguagem dos fatos históricos. Esse é o raciocínio que está sendo construído, não é? Nós já conversamos sobre isso. A providência se move de forma silenciosa na história, ela não é percebida, mas depois que ela se move, ela deixa uma certa configuração de fatos na história. São esses fatos que o senhor está chamando de linguagem de fatos históricos que nos permitem deduzir a presença de Deus? Fatos históricos são parte da realidade de vida humana em que se pode deduzir o toque da providência, o toque da providência. Não da existência, mas daquilo que a realidade de Deus produz em termos de contato com a história. Então, esse contato não poderia ser indiferente à história, ao processo da história. A história da história. A história não ganharia um status de redenção se ela não pudesse ser transformada pelo toque divino. Portanto, o sagrado no profano sempre produz modificações. Agora, quando se fala de fato, alguém tem que... Eu vou ter que fazer a exposição brevemente de uma compreensão, porque havia uma pergunta se Deus pode ou não se revelar objetivamente, diretamente. Nós temos a compreensão de que Deus existe. Se Deus tem existência, como é que se tem um contato direto com Ele? É possível? Aí o Pannenberg ele diz assim, não é possível. Porque o que separa a pessoa, o homem criado, a pessoa humana criada de Deus, é maior do que a sua capacidade de transcendê-la através de um ato cognitivo, através de uma inteligência racional. Então é mais do que isso. Então, e há uma dificuldade, sobretudo, produzida pela secularização, né? Onde a secularização ela destranscendentaliza a história. Então, para a secularização, Deus virou as costas para... Não só Deus vira as costas pela via da doutrina deísta, mas o próprio homem, pela via da secularização, da consciência, da formação de uma consciência secular, vira as costas para Deus também. Então, se torna inimigo. Então, a realidade dele não pode ser percebida nos movimentos da história, do ponto de vista objetivamente não. Da secularização. Porque, do ponto de vista da secularização, como fenômeno da história ocidental, houve então uma separação entre o laico, né, o leigo, o povo e a igreja, né? Então, objetivamente, isso significa secularização. Subjetivamente, significa o que Harvey Cox diz lá na antropologia da religião dele. O que significa secularização para o Harvey Cox? Significa homem virando as costas para Deus. E o que significa secularização do ponto de vista da compreensão antropológica da relação sagrado e profano? Significa Deus virando as costas para a sua criação. Essa é a versão deística que se tem. Então, não há fato histórico que possa se tornar a realidade de Deus, que possa se transformar em fato histórico a partir do qual a gente consiga fazer uma dedução da existência de Deus. Então, primeiro tem que haver reconciliação. Porque na reconciliação, e a própria reconciliação já significa Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Para quê? Para acudir a gente. Dá-nos um pão de cada dia. Então, essa construção de uma linguagem de aproximação Deus em relação à criação torna também o homem predisposto a se aproximar e se reconciliar com Deus. De que forma? Através da confissão. Perdoa os nossos pecados. Então, olha como é que a reconciliação é uma linguagem importante, é um conceito importante do Novo Testamento. Porque através do conceito de reconciliação, nós passamos a deduzir o fato de que a história revela uma intenção, um logos, um sentido. A história não é um rio que se escoa para um nada, para o abismo. Não, a reconciliação é um conceito que redimensiona o sentido escatológico, portanto, ressacraliza a própria realidade da criação. E ao ressacralizar essa realidade da criação, coloca novamente a existência de Deus como uma crença possível, uma realidade, um fato não que eu possa conhecer cognitivamente, como eu conheço uma letra, o grego, como eu conheço um quadro de arte, como eu conheço um abajur, etc. Mas como eu posso conhecer do ponto de vista da intenção. Esse ser existe, mas nada de ontológico nele eu posso deduzir em termos de conhecimento imediato. Então, o que eu posso conhecer de imediato ou de indireto, melhor dizendo? O Pannenberg diz, olha, são os fatos. A revelação só acontece pela via dos fatos. Não pode acontecer fora das vias dos fatos. E aí a gente, então, retranscendentaliza essa dimensão da história que foi desescatologizada com a queda. Ela perde um sentido, perde o telos, perde o logos, e a gente vive sem saber por que a gente está vivendo. A gente perde a noção de que existe um sagrado a ser procurado. O Moisés está sem esse sentido lá. De repente ele toma consciência de que o sagrado existe e se manifesta através de um fato. O fato foi o que se tornou a revelação. Deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. Nós conversamos algum tempo atrás sobre uma pergunta que o senhor fez, não é? Quando os hebreus estavam cativos, escravos, não é? Em Israel, lá Israel não, no Egito, né? Lá na novela, Os 10 Mandamentos, havia uma pergunta irrespondível, não é? Por que a gente teve que passar 400 anos na escravidão? Não havia uma resposta para isso, mas o senhor faz uma interpretação de que o sentido disso vai acontecer quando vai se revelar quando Israel chega à terra e tem que construir. Então, aquele know-how, aquele conhecimento que veio lá no Egito se torna agora fundamental aqui. Isso aí é uma forma de ler nos fatos da história os movimentos da providência? Sim. Tá. Sim. Não só na questão da construção, né? Mas na resistência, porque eles iam para o deserto. E nada melhor que criar uma resistência física do que expor esse povo a uma situação de escravidão. Acostumado a sede, fome. Trabalhar muito, comer pouco, beber pouco. Isso vai dando resistência. Ele começa a se, eu diria, se acostumar mais com a escassez do que com a fartura. Está pronto para ir para o deserto. O deserto é lugar de ausência de fartura. É a presença de escassez. Eles tinham que passar por isso, então, né, por essa experiência. que eu havia dito antes. A providência estava preparando isso, mas de forma silenciosa. Parecia ausente da história quando eles estavam no Egito. Sim. Essa forma silenciosa, vou usar o termo do Lutero, né? Tu és um Deus misterioso, né? Silencioso, misterioso.
Na verdade, esse silêncio de Deus se dá pelo fato de que em nós existe uma incapacidade de enxergá-lo Uhum. objetivamente. Portanto, o problema está em nós, é na nossa incapacidade. O Paulo chama isso de cegueira. Uhum. Por isso que quando ele ora pela comunidade de Efésios, ele diz: oro para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Porque quando esses olhos não são iluminados, o que existe é a impossibilidade de compreender, de enxergar, de depreender, de inferir de um fato a existência de uma realidade. Aliás, inferir de uma realidade a existência de um Deus que se diz Salvador. O Moisés, ele é compreendido como libertador, e o curioso é isso, né? É que muita gente, eu acho que alguns católicos já chegaram a dar o status de Salvador pro Moisés. Na verdade, ele é o libertador. O Salvador é Deus, é o Yahvé. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que fez uma promessa. E salvação ali significava tirar o povo escolhido, o hebreu, que não é uma estirpe, não é uma raça, mas é um povo andante que atravessa, o próprio termo é isso, hebreu, aquele que atravessa. Então, nós temos ali um Deus que promete, assim, olha, atravessa, vocês voltarão à terra que foi dada aos seus pais. E aí vocês não serão mais escravos. E essa foi a promessa. E a esperança deles estava nisso. A esperança estava. É uma esperança que ela circulava somente dentro da esfera histórica. O senhor está dizendo que a fé, a confiança, existe uma forma de colocá-la à prova na história. Na história do povo judeu, né? Eu acho que a compreensão de fé e esperança no Novo Testamento diz respeito a uma grandeza maior. Quando se fala isso em Hebreus, veja bem, a comunidade para a qual o autor escreve isso, fé é a certeza de fatos que não se vê. Uhum. É a compreensão de coisas que se esperam. Ali ele fala para uma comunidade que tinha passado recentemente pela experiência da depredação. Aquela carta foi escrita próximo, muito próximo, provavelmente seja uma carta pós-destruição do Templo de Jerusalém. Então, situada entre os anos de 70 a 80, provavelmente. Uma carta, é um texto já que está falando do povo de Jerusalém que passou, que agora é diáspora. Foi espalhado. Tinha perdido casa, tinha perdido o trabalho, o direito a um trabalho, tinha perdido o templo, tinha perdido tudo. Aí, nesse contexto é que se fala da fé. Mas de uma experiência, olha, vocês têm uma promessa ainda maior do que a recompensa histórica da projeção de uma esperança. Agora é a eternidade, a projeção é para a eternidade. A eternidade, ou quando se fala de eternidade, via de regra, nós falamos da vida da ressurreição. A vida depois da ressurreição do corpo. Essa é a vida eterna, né? Então, é para lá que se projeta. E, portanto, nós estamos falando de história mais. Mas nós estamos falando de uma vida que se encerra com o fim da história. Portanto, agora nós não temos mais na história um critério para validar ou não a existência de Deus. Nós já estamos para além dela. E tudo isso é sustentado, fundamentada pela afirmação da fé, que é esperante, que é transcendente, que tem uma natureza projetiva, que consegue olhar para o futuro e ver algo para além do nada. Entende? Está compreendendo, professor? Professor Timóteo, quer tirar a dúvida de alguma coisa aí? É um assunto bastante complicado. Às vezes quando o senhor Ele é mais complicado, mais complexo ou mais difícil de se compreender? eu acho que ele é difícil de compreender porque é complexo.
Fico pensando na oração, por exemplo, né? Por que a gente ora? E por que a gente pede na oração que Deus intervenha em algumas coisas? Né? E por que às vezes as pessoas dizem, aí eu estou tentando traduzir para uma pessoa simples que talvez tente entender a gente e diga assim, não, mas eu senti a presença de Deus, por exemplo. E o que está acontecendo ali? O que é importante para essa pessoa compreender, para separar as coisas e encaixar o que o senhor está dizendo, né? Primeiro, porque eu acho que o conceito de sentimento é um conceito perigoso, Uhum. porque você, às vezes, o conceito está dissociado com a experiência. Sentir algo deve ser eu nem sei como é que eu coloco o conceito aqui, deve ser uma experiência decorrente de uma experiência que se tem com o sagrado. Algo entrou em contato Você com os entendeu? meus sentidos. Eu não posso dizer eu senti a presença de Deus, sendo que não há uma experiência com o sagrado que preceda isso. Né? Então, o Moisés, ele soube que o sagrado, a existência do sagrado, por quê? Porque a sarça, um fogo que não apagava, não se consumia, estava na árvore. Ele, opa, e desse fogo, dessa árvore, vem a voz. O cara escuta Moisés. Aí ele passou por experiência. E ele teve a sensação. Ele sentiu a presença de Deus ali. Você entende? Então, mas ele não conhecia nada de Deus. Eu sou o Deus dos seus pais. Deus se apresentou a ele. Não falou assim, eu sou qualquer Deus. Eu sou o Deus dos seus pais. E prometi, etc, etc, etc. Então, o conceito de soberano, então, é um conceito que aparece agora nessa sua colocação. Pedir a Deus para intervir. Aí que tá. A gente falou sobre isso. Né? Estou pensando na experiência, por exemplo, do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Intervenha, muda a minha situação. Aí que está o problema. É, não, o termo lá diz para que se manifeste, nem foi este nem aquele, mas tudo, ele nasceu assim para que nele, na experiência dele, na biografia, se manifeste a glória de Deus. Mas nem sempre, quando a glória de Deus se manifesta, ela tem um caráter de intervenção. No caso do mar, o Mar Vermelho, não foi intervenção, foi um fenômeno facilitador. Qual é a condição que eles têm de atravessar para ir para o outro lado? Nenhuma. Então vamos facilitar. Aí ele falou assim, mas essa facilidade não representa uma intervenção de Deus, porque o conceito de intervenção tem que ser sempre colocado numa esfera em que a liberdade precisa continuar sendo preservada na sua integralidade. Porque se eu coloco esses dois para coexistir no mesmo espaço o tempo todo, uma hora a intervenção de Deus vai privar o homem da sua liberdade na sua integralidade. Você entende? Então, quando você pede ajuda para Deus, não é a intervenção que vai acontecer, vai ser uma ajuda. E aí nós temos que separar o conceito de intervenção com ajuda, um socorro. Talvez Socorro. a dificuldade esteja exatamente em compreender o conceito de intervenção. Porque a intervenção significa o Timóteo é cego moralmente. E ele é morto moralmente. E ele não tem como fazer essa escolha. Opa, então o Espírito não atua nele, não? Até quando vai ser assim? Não significa que, no seu caso excepcional, a fala de Paulo ela não tem ela não replica, ela não tem coro, ela não ecoa, porque para a liberdade que Cristo libertou Timóteo. Mas o Timóteo não vai precisar usar isso aí.
tem a intervenção de Deus. É só você pedir que Deus intervenha o tempo todo na história. E a liberdade? Se não tem liberdade, não tem santificação, então acabou. Uma coisa é o mar ser aberto, outra coisa é decidir se eu fico com medo ou atravesso. Mande o povo que marche, né? O que Deus tem que fazer é abrir o mar. Agora, o que vocês precisam fazer é perder o medo. Intervenção seria pegar o povo e pôr do outro lado. Pô, do outro lado, não precisa nem abrir. Pum, apagava, não precisa nem abrir o mar. É. O mar foi aberto para exercer para exercer remoção. a fé, né? A coragem da fé. Remoção de um obstáculo, né? E a gente precisa, exatamente, agora nós entramos no conceito de soberania, e quando a gente entra no conceito de soberania, a gente sempre tem que pensar o conceito de soberania à luz do conceito antropológico da liberdade. Senão, não fecha. Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai atropelar com o conceito de soberania o conceito de antropologia da liberdade. E aí a gente vai confundir tudo. Então, como é que é? A história, o sentido da história depende mais da intervenção de Deus ou do uso moral de uma liberdade que está sendo curada dia a dia, progressivamente. Você entende? Rogo-vos que vos renoveis Pelas pelas misericórdias. misericórdias de Deus, e vos, o versículo 2, Que não vos conformeis. e não vos converteis, isso é, mas transformai-vos. Pela renovação. Ali, o transformai-vos recai sobre, a responsabilidade recai sobre a ação da própria liberdade. Eu construindo a minha própria reconstrução. Eu reconstruindo, eu transformando a minha própria transformação. É pleonástico. É pleonástico. O sentido do termo metamorfose sugere ação pleonástica. Eu me ajudando na minha transformação. Mas através de um referencial. Uhum. E o referencial não é qualquer coisa. Não é toque mágico. Eu agora vim para a fé cristã e agora eu falo assim, eu vou escolher isso aqui, porque eu estou na fé cristã. E qual é o sentido? De que referencial você vem para fazer essa escolha? Por quê? Exatamente. Então, e aí o Paulo diz, olha, nós temos um referencial. O segundo homem, a referencial é a justiça. Verdade e justiça. A renovação do entendimento, nesse caso, é uma escolha que eu faço, né? É uma ação livre, uma ação da minha liberdade, a partir de um referencial. Eu vou renovando a minha forma de pensar a partir de uma referência. O próprio Jesus, lendo a vida, né? Eu lembro da expressão do Bonhoeffer, um alemão, que tentou arquitetar um plano para tirar a vida do Hitler, né? Ele disse no seu um livro escrito, é um livro, é uma síntese, né, que eles fazem sobre a ética, né, porque a ética dele é uma obra bem grande, né? E nesse que foi publicado pela editora Sinodal aqui no Brasil, ele pergunta para ele como é que nós temos a compreensão do que vem a ser o conceito de amor. Ele diz, olha, só existe uma possibilidade de saber a definição desse conceito. A definição mais plena, mais perfeita desse conceito. Veja como Cristo viveu. Você saberá o que significa o ágape. Você entende? Jesus não sacrificou nada na vida para ajudar ninguém. Portanto, o sentido sacrificial do hesed hebraico, não pode ser compatibilizado com a moral da moral agápica, melhor dizendo. Não pode ser compatibilizado. E nós temos um problema. Porque se os caras os judeus, eles entendem, os judeus cristãos entendem que a tradução, o ágape, ele é uma tradução grega do hesed, então significa que o sentido da ação é sacrificial.
porque se pensa que Jesus fez um sacrifício ao ir para a cruz. E a Bíblia diz que ele deu voluntariamente. E quem dá voluntariamente não dá para o sacrifício. É levado, é amarrado. Ele levou sua própria cruz. Chegou um momento que ficou pesado, teve que ter uma ajuda. Mas pelo peso físico, não pelo peso moral. E o próprio Jesus diz: acaso poderei morrer a minha morte? O Pedro, para dizer o seguinte: eu não tenho como compartilhar o peso moral dessa morte. Mas nela não há um sacrifício. O excede, sim, é o amor sacrificial. Eu não sei se vai sair esse som, tomara que saia. Estou falando, olhando para você, espero que saia. Então veja bem que nós temos essa compreensão. A liberdade não pode ser desconfigurada num universo em que Deus opera transformações. Certamente nós temos outras compreensões, só que eu não vou falar agora. Isso aí a gente pode antecipar alguns movimentos que deverão ser dados ainda mais adiante. O fato é que a história se transformou redenta. A história se transformou redenta. O próprio Paulo diz que a escolha de Israel é uma escolha que não pode ser revogada. Não pode ser revogada. O dom de Deus é irrevogável. Se Deus deixasse o pecado produzir a destruição na criação e no homem dentro dela, Deus deixaria de ser Deus. O sarcasmo da serpente é mostrar a presença da identidade de um Deus fraco para Eva. Um Deus que você não pode levar a sério. Então, a história, o Senhor criou o mundo e o homem para culminar no nada. No Apocalipse, é isso? Nada além disso? Perdeu tempo. Como é que é aquela história? Viu Deus que tudo era bom? A gente precisa levar aquilo a sério? Como é que o bom vira uma coisa ruim e se torna condenada para destruição total, cabal, no final? A gente tem que fazer essas perguntas para a Bíblia para tentar entender o sentido da história da salvação, a cristologia da salvação. Porque, do contrário, a gente fica construindo compreensões a partir de fragmentos partidos, separados. E aí a gente faz como aos calvinistas. A gente constrói um império teológico que é absolutamente inaceitável, incompreensível. E eu queria deixar os calvinistas muito à vontade em relação a essa afirmação que eu estou dizendo. Porque eu fui por muitos anos, mais de 10, 12 anos, calvinistas. Então, eu conheço muito bem o sistema teórico. Eu não estou falando de um sistema que eu desconheço. Eu conheço muito bem a teologia do Calvino. Não pelo que o Berkoff falava do Calvino. Eu li o Calvino pelo Berkoff, pela pena do Berkoff e de alguns outros calvinistas, mas eu li as Escrituras do Berkoff. Do Calvino. Então, o meu contato com o Calvino foi pela via direta e pela via indireta. Tive que ler muito calvinista, e tive que ler muitas Escrituras para tentar entender qual era a relação entre a fé calvinista e a fé cristã. Se havia uma relação ou se não havia nenhuma relação. Bem, os conceitos, então, que está a baila aqui, talvez o professor Cláudio também queira fazer alguma pergunta. Soberania e liberdade. É o que está sendo proposto no nosso título de podcast hoje, né? O episódio de podcast hoje. Soberania divina na história e na antropologia da vontade livre. Então, a soberania na história significa que o Tillich diz que na história, no processo da história, a providência não significa intervenção. Não significa interferência. Agir sobre. O movimento está aí.
Em e através, que o senhor falou da outra É vez. através. Então significa que o movimento está aí. Ele já está acontecendo. Agora temos que saber em que sentido a soberania se encaixa diante de um processo ou num processo de história que já está em andamento. Começou lá no Éden. Já está em andamento. Não é Deus falando assim, deixa eu destruir isso aqui e começar uma outra. Não. Ele trabalha a partir do rolamento. O Clark vai lá visitar o pai, e o pai diz: Olha, a roda começou. Não tem o que fazer agora, meu filho. Você fez o que tinha que ser feito. Você comeu o fruto da árvore proibido. Foi isso que o Kalel, que o pai do Kalel fala para ele lá, né? Quando ele resolve abdicar dos seus próprios poderes. Quando você estava pensando só na Lana quando você fez isso. Você esqueceu da humanidade. Agora eu vou ter que matar um dos seus para ver se eu uso você para salvar a humanidade. Então, o processo já estava rolando. E o Joel disse: Eu não posso fazer mais nada. O processo da história está rolando, meu filho. E para interferir significa mudar o sentido desse processo. Aí ia complicar muitas coisas. Para Deus interferir, significa que nós vamos ter que rever a história da queda todinha. E por que Deus não previu a queda? Para ter que interferir depois. E se ele previu, se ele preconheceu, qual era o sentido da queda? Por que ela teria que acontecer? Essa é uma pergunta. Ela aconteceu. E agora, como é que, numa história em que o processo, eu diria, deletério de uma queda vai produzindo corrosão macro e micro, como é que a gente pode enxergar, vislumbrar uma redenção no ponto final disso aí, no final da história? O ponto final está lá no Apocalipse, onde as lágrimas serão enxutas? Não. Todas as lágrimas são proleticamente enxugadas na ressurreição. Por quê? Porque é a ressurreição que mostra que houve redenção por causa do sentido vicário da morte do crucificado. Então não foi uma morte qualquer. Não foi uma morte por imposição política do Império Romano. Ele sabia o que estava fazendo quando decidiu sair do Getsemane para ir para o Morro das Caveiras. Ele sabia o que estava fazendo. Ele foi com tranquilidade, ele foi com sobriedade. Ele sabia da surra que ele teria que ser submetida. E ele sabia que tudo isso fazia parte de um processo, de um movimento da história. Então, e a soberania de Deus se afirma nisso. Mas aí não. Por quê? Porque a gente entende que o conceito de sofrimento humano desautoriza a afirmação positiva do conceito de soberania. Foi você que me fez isso. Você me questionou no início, no episódio anterior, não é? Ou numa conversa particular que a gente teve, não sei se foi você, se foi o professor Cláudio. Mas o problema é que quando a gente está sofrendo, a gente relativiza. Quando a gente está na cruz do Calvário, a gente geralmente faz algumas afirmações complicadas. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o sofrimento coloca interrogação na eficiência performática e operativa do conceito de soberania. Não desautoriza. Segue adiante. E ele morreu na cruz. Seguiu adiante a história. E depois disso veio a ressurreição. Depois disso ele antecipa. Paulo diz assim, olha, assim como aconteceu
com ele, que é o primogênito da criação, vai ser assim com todos nós. Ele responde tanto à comunidade de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, a garantia de que vocês serão ressurretos é porque ele foi primeiro. É a garantia de que o pessoal pede para ele. Como é que nós temos na comunidade de Coríntios? Que era a comunidade grega. Se falava muito de ressurreição espiritual lá. Eles não é espiritual, porque aqui o que vai ser ressuscitado vai ser o corpo que vocês dizem que é corrupto e irredento. Não é? É irredento? É. Essa era a concepção grega de corpo. Corpo é irredento porque o corpo é a encarnação, o suprassumo do mal e da maldade. Então, os gregos acreditavam que não há redenção para o corpo porque ele é mal em si. E o mal em si significa objeto que não tem como ser modificado na sua estrutura ôntica. Isso é coisa do Platão, né? Isso é coisa do Platão e do Aristóteles, né? Mais do Platão. Mais do Sócrates. Na verdade, começa com Sócrates, né? Então, vem. Paulo diz, olha, o que vocês vão receber é o soma pneumático. Não é o soma psíquico. Não é um corpo imaterializado, como dizia os gregos, como acreditavam os gregos. Um corpo imaterial. O espírito é um corpo imaterial, que não tem forma. Quem assistiu aquele negócio lá do Fim dos Dias, lá do Arnold Schwarzenegger, quando o demônio chega na cidade, o Satanás lá chega, ele não chega de uma forma estranha, invisível, se movendo, a gente pensa que espírito é aquilo lá. E o Paulo diz assim, quando eu falo de corpo espiritual, eu estou falando de outra coisa. Vocês estão pensando em espírito, desencarnado. Eu estou falando de corpo que não se converte mais à linguagem de morte. Não é perecível. E não é danificado na sua estrutura ontológica ou ôntica, porque o tempo não exerce mais sobre ele a função corrosiva. Portanto, quando se fala de vida eterna e corpo da ressurreição, nós falamos de duas coisas que são praticamente equânimes. Como se o tempo parasse. Sinônimo. É um corpo que não sofre mais nenhum efeito do tempo cronológico, diferentemente desse agora. É um corpo espiritual, porque o espiritual é um antônimo, é a antítese do natural. O natural, o corpo é para a morte. E o que facilita o corpo caminhar para a morte? O tempo, o movimento do tempo. Por que no corpo da ressurreição não vai acontecer mais a morte? Porque o tempo vai exercer, não vai conseguir exercer nesse corpo o mesmo que exerce naquele. Então se erradica um processo de morte. Então, veja bem, o sofrimento não é um pressuposto para se negar a eficiência do conceito de soberania. Se a gente quer usar o sofrimento humano para relativizar o conceito de soberania, todo mundo sempre fez isso, o ateísmo fez isso. Porque quando eu falo Deus não é Deus, eu estou dizendo Deus não é soberano. Se ele fosse soberano, ele interferia. Mas ele deixou acontecer. E quando aconteceu, qual foi a implicação? O sofrimento implacável do ser humano, da humanidade. Portanto, a gente não pode deduzir que por trás, por último, lá dos acontecimentos do Apocalipse, existe uma promessa da bondade emergindo, um novo céu chegando e uma nova terra. Porque isso é incompatível do ponto de vista de uma antropologia humanística. E aí nós estamos falando pensar o conceito de soberania a partir de uma filosofia humanística, que é algo moderno. É algo moderno, é algo recente, que dificulta. O ateísmo é fruto de um pensamento que foi maturando pouco a pouco a partir do iluminismo.
a partir do século XVII, a partir do século XVIII, até chegar no Nietzsche. E aí, quando nós temos uma realidade trágica, nós não podemos deduzir que dessa realidade trágica exista um Deus que é soberano. Porque se ele fosse soberano, a natureza dessa realidade não poderia ser trágica. Entende a confusão do conceito? A razão pela qual o convite para se compreender o movimento da história é o olhar da fé. Paulo diz: eu oro para que Deus abra os olhos do vosso coração, do vosso entendimento. Entendimento é isso, é compreender pela fé de que não existe um pressuposto que negue ou afirme favoravelmente a existência de um Deus soberano a partir daquilo que se experimenta na história, daquilo que se experimenta como ser humano, como experiência humana, que é o sofrimento. Agora, se a gente coloca o sofrimento humano como base, como fundamento de uma projeção da razão pura e simples, então nós temos aí um limite estabelecido pela própria racionalidade do sofrimento. Significa que o sofrimento que vai endossar o conceito ou desautorizar esse conceito. No caso da esposa do Jó, foi o seguinte: olha bem o que aconteceu com a nossa família, a tragédia. Você não quer afirmar a existência de um Deus, considerando o fato de que a nossa família hoje padece essa tragédia que você está vendo aí. Então, negue a existência desse seu Deus, porque é o melhor que você tem que fazer diante dessa experiência trágica que você passou junto com a nossa família. Esse é o argumento. Portanto, sempre quando se fala de relativização do conceito de soberania, a gente acaba caindo nessa, eu diria, nesse engano, nesse engodo, porque o que torna o conceito aceitável ou não é a própria natureza da experiência que eu tenho, e a partir dela eu busco então a compreensão para definir exatamente qual é a natureza desse Deus que eu confesso. Se é do bem ou se é negação do bem. O Lutero dizia que se o Deus revelado, se o Deus nu, melhor dizendo, resolvesse aparecer, sair do seu anonimato, do seu lugar escondido, ele seria chamado de antideus ou de diabo pelo ser humano. Por quê? Porque esse conceito do Deus absconto é o conceito do Deus que precisa ser compreendido como soberano, mesmo diante do fato de que as experiências humanas continuarão sendo objetos de um processo deletério, autodeletério, que está presente intrinsecamente no movimento da própria história, da história humana. Portanto, não há como modificar essa natureza da história humana. Ela se torna binária. Lembra que eu falei isso no primeiro dia? A queda produziu uma versão binária da história. E, portanto, não há como modificar isso mais. Ela será assim que é que não. Ela vai ser alegria e choro ao mesmo tempo. Vai ser exaltação e sofrimento. E não tem como modificar. Essa é a natureza da história. Pós-queda. Não tem o que ser feito. E a salvação, veja bem, veio por meio da crucificação do Cristo, sim. A salvação se consumou ali na ressurreição. É na ressurreição que se tem o sentido vicário da salvação, sim. Então todo aquele que confessa é salvo, sim. E agora? Ele vai continuar sofrendo na vida? Vai. Porque é um processo que está em movimento desde a queda. E a salvação não é uma promessa da isenção de vida humana, de experiência humana, inserida dentro dessa história, com essa configuração histórica, né? Bem, eu vou ter que parar por aqui.
Mas eu acho que isso torna claro o olhar límpido, a compreensão límpida, a forma mais exitosa de se enxergar a soberania de Deus é pelo olhar, compreensão da fé. Pelo olhar, compreensão da fé. Nós temos a certeza de que a história tem um Senhor. E essa é a diferença entre a teologia da história paulina das versões de Teodiceia que existe e que circula no mundo desde que o terremoto do século XVIII aconteceu lá em Lisboa. Leibniz tentou e escreveu, né, ensaios sobre a Teodiceia, e ele tentou compatibilizar essa incongruência, soberania e sofrimento. E ele simplesmente não conseguiu convencer, mesmo com todo o seu esforço. Então, a epistemologia que relativiza a bondade de Deus diante de uma experiência de tragicidade humana e corre o risco, pelo menos corre o risco de ser, aquela que passa a considerar a soberania de Deus um conceito aceitável quando ele radica um processo de violento sofrimento. Portanto, aquela musicazinha que diz que Deus é bom, todo o tempo ele é bom, no sentido como se dá a bondade ali, dificilmente o conceito de soberania conseguiria permanecer de pé. Mas isso é um tema que a gente pode ainda fazer uma reflexãozinha. Mas eu queria que vocês que nos acompanharam até agora, talvez o tema é muito denso, muito, né? Mas eu acho que também não é difícil de ser compreendido. Então, a sugestão que eu daria para todos é que escutem pelo menos 2 ou 3 vezes esses 2 episódios, né, do nosso podcast, porque vai firmar bem mais a memória, o entendimento, né, do que foi dito aqui. Mas lembre-se de uma coisa, a mesma oração que Paulo fez pelos crentes da comunidade de Éfeso, eu farei por vocês, que Deus ilumine o vosso entendimento, ou os olhos do vosso entendimento. Porque se isso acontecer, o conceito de Deus soberano não passará por uma ressignificação. Hoje se recusa, sob o auspício de uma escuta da fé que foi influenciada por um humanismo antropológico, que Deus possa ser considerado um Deus soberano se ele permite que a história humana seja composta de sofrimento, seja repleta de sofrimento. Então, se tem sofrimento, não pode haver um Deus soberano controlando o processo dessa história. Ponto final. Eu queria então deixar aqui, né, parar por aqui, e a partir desse elemento, eu acho que ficou claro como é que se relativiza o conceito de soberania. Eu acho que ficou bem claro agora. E a gente vai continuando, construir o processo, o raciocínio. Acho que isso é necessário, por quê? Porque tem muita gente abandonando a fé pela incompreensão, pelo grau de incompreensão que acaba produzindo um comportamento cognitivo infantil, imaturo. Né? Muitos estavam perdendo a fé na comunidade da diáspora, que é a comunidade dos hebreus. E Paulo não, o escritor que está orientando a comunidade diz, olha, vocês, já era tempo de eu estar conversando assuntos mais complexos, mais maduros, mas vocês não cresceram em nada na fé cristã. Vocês não sabem nada dos rudimentos da fé cristã. E vocês não sabem porque vocês não alcançaram maturidade. Vocês não sabem sequer discernir o bem do mal. Então, o fato é a compreensão, é o discernimento, é o diacresim,
Isso é que torna as pessoas compreendidas como maduras e não compreendidas como maduras, privadas da maturidade, né? Professor Cláudio, se tiver algum tipo de interferência, alguma pergunta, se não, professor Timóteo, tem alguma pergunta? Não, pergunta não. Tava pensando só na profundidade e na relevância de um tema tão pouco tratado, né? Esse é um tema que dificilmente chega à igreja, às igrejas evangélicas. Dificilmente. E esse é tema que Paulo fala para as comunidades gregas, né? Comunidades que têm já um certo suporte de influência cognitiva da filosofia grega, né? Que torna possível escutar temas tão complexos como esse. Paulo era apóstolo dos gregos, né? E os gregos tinham uma vantagem comparativa sobre os povos da época, a inteligência racional. Então, mas aí, a gente para por aqui então. E no próximo podcast, no próximo episódio, a gente dá continuidade. Eu queria só fazer um esclarecimentozinho. Por que nós estamos trabalhando esse tema? Porque nós queremos e temos da parte de Deus uma missão para cumprir. Nós temos a missão de tirar peixes das águas amarelas, das águas que não têm oxigênio mais nelas, das águas que, caso os peixes continuem nela, eles vão morrer. Então, essas águas amarelas representam as águas que matam os peixes. Então, a nossa tarefa, a minha, professor Cláudio, professor Timóteo, é tirar esses peixes dessas águas amarelas e lançá-los a águas que são oxigenadas, águas que têm vida e que produzem vida nos peixes, que preservem a vida dos peixes, né? Essa é a razão para a gente tocar num tema como esse. É um tema que você não vai ver ou não vai ouvir em outro podcast. Dificilmente. O problema é que as pessoas querem compreender a Bíblia mais do que a fé cristã. Aí nós temos várias formas de entender a Bíblia. Aí nós temos as propostas que são estudadas em instituições que oferecem mestrado e doutorado em Bíblia, mas que no fundo, não dá aos seus estudantes maturidade intelectual para compreender a fé, mesmo sabendo fazer uma exegese. Então, nosso objetivo é exatamente o que eu disse lá atrás. Nós estamos aqui para comunicar a fé cristã. Nós não estamos aqui para fazer exegese da Bíblia. Seria uma outra tarefa e muito, 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 muito mais complexa. E certamente eu não teria como fazer isso aqui no podcast, né? Professor Timóteo, dá com nas suas mãos. Então, muito obrigado os que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham a paciência e o desejo de entender. Eu acho que a vontade de compreender, ela parte da aceitação, né, que a gente tem de que o que está sendo dito tem um valor, né? Isso vai ter uma importância na minha vida na perspectiva da fé. Isso vai me ajudar a ressignificar e a compreender com mais clareza e com mais firmeza para caminhar na vida a minha experiência nesse mundo, né? Então, por isso que a gente está falando para quem sofre. Se tiver alguém que não sofre, que não tem sofrimento nenhum, que não tem medo, que não tem perdas, que não tem, que não enfrenta nada disso, então não é com você que a gente está falando, né? A gente está falando para quem está sentindo os efeitos do tempo, dessa vida, da deterioração, né, dos riscos que a gente corre. Eu estou falando para quem está sujeito às condições das piores condições, até as que a gente acha que não são tão ruins assim, mas que está lidando com aquilo que é parte dessa vida, né? Que é o sofrimento, que é a perda, que é o medo. Tá? Então,
compreender a relevância disso, para caminhar na vida, apesar disso, compreender como Deus trabalha no e através do sofrimento humano, por exemplo. Ou seja, o sofrimento, como o professor falou, ele não está afirmando a ausência de Deus, é o contrário. Então, essa mudança na forma de enxergar, de interpretar a própria vida, ela tem um poder extraordinário de ressignificar a vida, de mudar a forma como a gente caminha, de mudar a forma como tudo isso, como a nossa experiência nos afeta. Se uma perspectiva de interpretação pode produzir o adoecimento e tornar a vida mais pesada, a perspectiva da fé ela faz o contrário. Então, por isso que é crer para viver, como eu estou sempre lembrando e insistindo. O nome do podcast ele foi bem pensado desde o início, desde o começo, desde as primeiras conversas que nós tivemos sobre isso há mais de 2 anos atrás, com esse sentido. Então, não pegue uma pergunta solta, um raciocínio solto, tente conectar isso com todo e lembrar do nosso objetivo. Nosso objetivo é produzir vida na fé e a partir da fé. Então, com esse objetivo, eu peço que você, se você entende esse objetivo e você dá valor a isso, que você curta, que você compartilhe, que você comente, recomende às pessoas, chame as pessoas para ouvirem com essa disposição, paciente, interessada. E se você quer ajudar a gente a manter isso aqui, que é um projeto sem finalidade lucrativa, eu peço que você contribua como você puder, e comente com quem possa ter interesse em contribuir. A gente, para fazer isso, não estipula nenhum valor, conforme você pode, você quer, e a gente tem um Pix do podcast que tem essa finalidade, que é o e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. Contando com a presença de vocês nos próximos episódios, eu encerro por aqui e espero rever vocês lá. Até lá.